Encerrando esta edição do Papo 21, o filósofo Nelson Brissac comenta sobre os desafios gerados pelas intervenções artísticas e sobre a importância do trabalho em equipe para a amenização de riscos. Acompanhe. Eu acho que o trabalho colaborativo é fundamental no questionamento e do repertório técnico que o artista, que o arquiteto, que o urbanista tem, e ele é uma possibilidade desse repertório ser enriquecido por essa convivência com outros profissionais. Eu acho que é uma chance, é um trabalho de trocas, né? O artista deve saber se o trabalho dele não vai dar certo ou não vai dar certo, né? Isso em primeiro lugar. E ele teria muito mais dificuldade se ele fosse trabalhar sozinho. Então essa colaboração é sempre positiva, mesmo que o resultado final, em função de determinados riscos tomados, ele não chegue a resultados convenientes. Mas isso não importa, né? Quando você está fazendo experimentação e quando você está abrindo um espaço para criação, a questão do malogro é muito relativa, né? Então, eu acho que eu gosto de trabalhar com pessoas que assumem riscos, né? Então, o projeto um pouco procura selecionar. Em primeiro lugar, a gente não trabalha apresentando obras feitas. Obras feitas estão feitas, elas não colocam outras questões. O projeto procura trabalhar com desafios, né? Colocar questões para as quais a gente não tem respostas, né? Então, o interessante é trabalhar com pessoas que aceitam o desafio de trabalhar com situações para as quais ele ainda não sabe o que vai fazer. Então, acho que essas são as situações onde um alto grau de tensão, evidentemente, aparece, e muitas idas e vindas em cada situação e tudo. Mas é uma situação muito rica de alternativas e de possibilidades criativas, né? Então, ressalte-se que isso não é um tipo, é uma escolha, né? Que você faz no processo criativo. Isso não é uma receita para fazer arte ou arquitetura, urbanismo. Outras maneiras de lidar com essas questões são perfeitamente legítimas, né? No caso desse projeto, a gente procura trabalhar com essa noção de reavaliação permanente dos procedimentos e, portanto, a gente procura escolher parceiros. Eu entendo essas pessoas convidadas que participaram tal, muito mais como parceiros que assumiram enfrentar essas questões. Só tem uma pergunta maior, mas enfim, acaba colocando em questão essa discussão do lugar da arte na cidade e, portanto, do artista, né, que diz respeito assim, diz o seguinte: você não acha que o crescimento, Nelson, do urbano, organizado ou não, se tem uma explosão populacional, tende de qualquer forma a se tornar uma Roma antiga, e tudo que se ganha de um lado se perde de outro, e usando a arte desta forma, aí é o ponto de encontro que eu gostaria de ressaltar em relação a essa discussão do papel do artista, é se a arte usada dessa forma, essa é a pergunta, vulgariza a arte e, consequentemente, a cidade. Eu acho que essa questão é delicada e ela instiga a pensar em diferentes estratégias e, sobretudo, em diferentes condições da arte, sobretudo quando ela se relaciona com espaços públicos, com o espaço urbano, né? Hoje a arte é muitas vezes chamada para aplacar conflitos ou situações urbanas em crise, ou embelezar determinadas configurações. Ela é entendida muitas vezes como uma atenuação de determinados históricos e determinadas transformações que estão ocorrendo. Ela outras vezes, e na maioria das vezes, ela é chamada para legitimar investimentos imobiliários, grandes operações de interesse econômico na cidade,
situações onde as instituições culturais públicas ou privadas indicam ou sustentam operações que vão muito além da arte. Se a gente pensar, por exemplo, todo o processo de implantação de museus como o Guggenheim, no que se refere, no geral, isso tudo não tem nada a ver com arte, na verdade, mas tem a ver com com complexos investimentos financeiros visando grandes reestruturações na cidade a partir da implantação dessas grandes estruturas públicas e tudo isso. Se o artista não tiver plena consciência do amplo processo em que a sua produção está se fazendo, ele corre o risco de, muito ingenuamente, estar fazendo uma coisa que vai ter um significado inteiramente outro, né? Hoje em dia, eu acho difícil o artista trabalhar voltado para si mesmo, como se o seu trabalho não tivesse sendo permeado por todos os processos que estão viabilizando a execução deste trabalho. Ou seja, ele está num contexto institucional, urbano, social, político e tudo isso. O seu trabalho pode falar disso ou não, mas ele tem que ser consciente disso. Como avaliar um tipo de operação como essa, que às vezes escorre para o lado do social, às vezes para o lado da questão mais estrutural, às vezes, que tem muitas outras implicações, né? Isso, por um lado, já denota a complexidade da criação hoje em dia. Eu acho que a boa criação hoje em dia, seja ela artística, arquitetônica ou outra, ela já não se contenta numa gaveta específica em que a cultura tenta enfiar. Então, ela extravasa, ela contamina, portanto, ela levanta questões de outras áreas e ela tem implicações sempre em outras áreas. Implicações essas que muitas vezes não são administráveis, né? Elas são questionamentos. Eu acho que das coisas interessantes que ocorreu nesse último A Cidade foi um implícito questionamento dos critérios de gestão pública do espaço. Foi evidenciar o quanto a sociedade e o Estado estão desaparelhados para gerenciar as cidades. Como que os fenômenos que estão ocorrendo na cidade já não se adequam mais aos princípios de zoneamento, de gestão, os códigos de administração, do que é formal. A questão do informal é tão complicada que nós culturalmente, para não dizer administrativamente, nós culturalmente não temos nenhuma palavra para isso. A gente denomina isso pela negatividade, ou seja, informal é pelo que não é. A nossa cultura é tão absurdamente cega para a realidade que nem um nome para 90% dos brasileiros a gente tem. Então, só isso então, para não dizer os códigos de trânsito, de habitação, de ocupação, do que é legal, do que não é, do que é legal. Simplesmente colocar isso em xeque, ou seja, mostrar a profunda inadequação do nosso conjunto de regras culturais, administrativas e tudo isso, é uma conquista. E o que a gente vê no Arte Cidade e em boa parte da produção contemporânea, dando um salto, digamos, sem passar pela explicação de como é que isso se deu, é que esse objeto, ele, primeiro, não é mais a única maneira de você pensar a arte, e segundo, que é quase como se se os artistas prescindissem dessa unidade do objeto para discutir a percepção, a visualidade da beleza, para discutir a beleza ou a feiura das coisas, né? E isso tem sido discutido historicamente como todo um processo de perda de materialidade, né? Desmaterialização da arte. E
E faz parte, como o Nelson estava falando, dessa crise que a gente experimenta, da crise da arte, que não é só a crise da arte, né? É uma crise que nasce com a modernidade, com a industrialização e com essa perda da aura do objeto já tão discutida. O Benjamin, né? O Walter Benjamin tem um texto enorme sobre isso e tudo. Então, eu acho que essa questão da vulgarização da obra, quando você parte para o espaço urbano e você usa a arquitetura existente, o lixo, a população de rua como elementos de uma reflexão, de um questionamento estético, mais ético também, e com um pensamento sobre a própria cidade em que se vive, né? Porque tem uma questão humanista aí, atravessando tudo isso, que é uma questão da arte também. Eu acho que reflete uma crise muito maior, que é uma crise do contemporâneo mesmo, em que esses valores, os nossos valores, não são valores mais unificados, né? A gente vive com a pluralidade de possibilidades de pensamento, de expressão, enfim. Então, acho que isso é uma maneira de entender, não como vulgarização, o que os artistas colocam em risco ali não é a vulgarização do objeto de arte, mas é o contrário, quer dizer, é diante da perda mesmo dessa possibilidade de se pensar a arte como uma coisa só, não há mais consenso, não há mesmo, entrar nesse fluxo, entrar nesse movimento de busca e navegar nessa corrente procurando um caminho, para ver onde ela vai dar. No Arte Cidade acontece, acho um fenômeno interessante, que é a apropriação desses elementos plásticos já existentes e a transformação deles, né? E no museu, aí para passar um pouco a segunda questão que você levantou, o museu ele é um reminiscente dessa estrutura artística que considera mesmo que deve haver uma preservação de um objeto, um lugar especial para se ver a arte, e é um espaço ainda marcado por essa ideia do sagrado, né? O lugar das musas. E o museu está se transformando, os museus estão se transformando, cada vez mais espaços são criados para a produção artística que não têm mais as características de acomodação de uma coleção, de formação de um acervo, cujos espaços também não são mais tão neutros. Os museus se transformaram ao longo do tempo, eram parecidos com os palácios dos reis e príncipes, e hoje em dia, principalmente a partir do modernismo, são espaços muito neutros, o que a gente chama de cubo branco, que são considerados quase como uma tela em branco, onde o pintor faria lá a sua intervenção. E o que a gente percebe é que a produção artística, o que os artistas estão fazendo hoje em dia, não cabe mais nesse espaço. Que cada vez mais o piso de granito do Museu de Arte Contemporânea do Ceará fica sujo de graxa. Fica arranhado, porque a produção, quer dizer, os objetos ou as intervenções, ou o pensamento, né, as ações plásticas dos artistas ultrapassam o projeto daquele espaço. E nesse sentido, acho que o museu tem que se transformar e se tornar um lugar de articulação de projetos, muito mais do que um lugar de preservação ou um lugar neutro. Chegamos ao final de mais uma edição do Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontraremos na próxima edição, quando discutiremos mais um tema polêmico da arte contemporânea. Até lá!